Novos trechos de conversa levam o Ministério Público Federal e a Polícia Federal a suspeitar que invasão a celulares foi a ação mais ampla do que se imaginava. Em áudio e vídeo, Afonso Marangoni. A Polícia Federal instaurou 4 inquéritos para apurar o vazamento de mensagens de procuradores da Lava Jato e do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Os investigadores estão colhendo informações sobre quem seria o autor do ataque e qual método utilizado pelo hacker. A PF e o Ministério Público Federal suspeitam que a invasão aos celulares foi uma ação orquestrada mais ampla do que se imaginava inicialmente. Além dos procuradores de Curitiba e do ex-juiz Sérgio Moro, os hackers tiveram acesso a conversas de integrantes das forças-tarefas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal. Ao menos 15 autoridades foram vítimas dos ataques cibernéticos, entre elas a juíza Gabriela Hart, que assumiu provisoriamente os processos do ex-juiz Sérgio Moro. O ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o desembargador Abel Gomes, relator na segunda instância da Lava Jato no Rio de Janeiro, também tiveram celulares invadidos. Após a repercussão dos vazamentos, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um convite para Moro prestar esclarecimentos no dia 26 de junho. Como não se trata de uma convocação, o ex-juiz da Lava Jato não é obrigado a comparecer. Moro já havia aceitado ir à Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana que vem. Nesta quarta-feira, o caso dos vazamentos continuou repercutindo no Congresso. A deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, criticou a divulgação das mensagens, dizendo que há uma euforia de corruptos no vazamento de conversas entre Moro e Dallagnol. Não há nada a celebrar em termos de corrupção. Temos sim que dar força para que a Operação Lava Jato continue a varrer a corrupção e a impunidade desse país e a reforçar sim a ideia de que vale a pena ser decente no Brasil, vale a pena ser um cidadão honesto. Já a deputada Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou o ministro Sérgio Moro e o coordenador da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, Deltan Dallagnol. Portanto, o que vocês fizeram foi, na realidade, uma associação criminosa. Uma vergonha, cometer um crime sim, uma associação criminosa que, usando-se de expedientes escusos, ilegais, prejudicaram pessoas, prejudicaram instituições para ter vantagens próprias. Sobre os vazamentos, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro acompanha os desdobramentos com serenidade. O presidente acompanha com a serenidade que deve ser natural num chefe de poder, em especial do chefe do Poder Executivo, a quem o ministro é subordinado e a quem o ministro tem, na verdade, o dever de apresentar ao senhor presidente as demandas do seu ministério e, especialmente neste caso, as demandas que estão a afetá-lo pessoalmente ou institucionalmente. Mais cedo, o procurador José Robalinho Cavalcante afirmou ter trocado mensagens pelo aplicativo Telegram com uma pessoa que dizia ser o hacker que tem atacado as autoridades. Na conversa, o invasor afirmou ser um funcionário de tecnologia da informação, não ter ideologias ou ligação com partidos. O criminoso disse que o vazamento de domingo seria apenas uma amostra do que vai ocorrer na semana que vem. Mesmo falando português, o suposto hacker ainda teria dito que opera a partir de outro fuso horário que não o brasileiro. José Robalinho Cavalcante, que é candidato a procurador-geral da República, disse que o criminoso se passou pelo procurador militar Marcelo Eitzel. Robalinho Cavalcante disse que não percebeu a fraude até o invasor se identificar. A Força-Tarefa da Lava Jato do Ministério Público Federal do Paraná disse que as investidas criminosas contra celulares de autoridades de diferentes instituições da República continuam a ocorrer com claro objetivo de atacar a Operação Lava Jato. O MP do Paraná ainda afirmou que o mesmo hacker que se passou pelo procurador militar Marcelo Eitzel manteve conversas no grupo de mensagens do Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo a Força-Tarefa, a conversa do hacker indica que os diálogos que já foram divulgados podem ter sido fabricados por criminosos usando perfis de autoridades. Falando na entrada do Supremo, o relator da Lava Jato na Corte, o ministro Luiz Edson Fachin, afirmou que não vê possibilidade de retrocesso na operação. A operação trouxe um novo padrão
normativo, jurídico, portanto, e também de natureza ética ao Brasil e à administração pública. E tenho confiança plena de que isto não é suscetível de qualquer retrocesso. Ainda nesta quarta-feira, o site da Intercept Brasil divulgou um outro trecho de suposta conversa entre Moro e Dallagnol no dia 22 de abril de 2016. Na troca de mensagens, Dallagnol afirmou: "Caros, conversei com o Fux mais uma vez hoje, reservado, é claro." O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori Zavascki fez queda de braço com Moro e viu que se queimou, e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Em seguida, o procurador teria dito: "Fux disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. Falei da importância de nos protegermos como instituições, em especial no novo governo." No final da suposta conversa, Moro diz em inglês: "In Fux we trust", o que significa: "No Fux nós confiamos." O ministro Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol não se manifestaram sobre o trecho que foi divulgado. À noite, Moro acompanhou o presidente Jair Bolsonaro no estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde assistiram ao jogo entre CSA e Flamengo. Eles foram recebidos com aplausos por parte dos torcedores. E além dos aplausos, os dois colocaram a camisa do Flamengo. Essas imagens estão aqui no ar, na Jovem Pan, e também com fotos em todos os jornais e sites. E o curioso, Augusto, é que agora há pouco o ministro Sérgio Moro fez a seguinte postagem. Colocou a foto, ele ao lado, aliás, foi ontem à noite, não foi agora há pouco, foi ontem à noite, pouco depois do jogo, ele colocou a foto, ele com a camisa do Flamengo, Jair Bolsonaro ao lado, o CSA que me perdoe, hoje foi dia do Flamengo, mas compensamos em outra data. Exatamente. Augusto Nunes. Vamos lá. Sobre essa manifestação, beleza. Sinal de que o povo está entendendo que até agora não aconteceu nada de grave. Vamos agora, vamos ver o que vem por aí e tal, mas vamos comentar o que já saiu. Primeiro precisa apurar se a autoria disso aí é realmente, né, do Deltan Dallagnol, tem trechos ali que eu acho estranhos, né? Como todo carioca convida para ir para casa dele, é o que carioca não faz. Eu morei no Rio 3 vezes. Agora, faz de conta que seja o negócio deles. Meu Deus do céu, a Jovem Pan noticiou que o Sérgio Moro, num encontro promovido pela Jovem Pan, Mitos e Fatos, abordou na nossa frente, na minha frente, noticiamos a Carmen Lúcia, para dizer o seguinte, que ele estava preocupado com o destino da jurisprudência segundo a qual a pena pode começar a ser cumprida depois da condenação em segunda instância. E ela disse assim: "Você sabe que pode contar comigo." Ele se declarou preocupado. Ela falou: "Você sabe que pode contar comigo." Ele disse: "Sim, na senhora eu confio, eu não confio nos outros." É novidade que qualquer pessoa tem o direito, sendo juiz ou não, de desconfiar dos ministros do Supremo, de saber que uns estão loucos para tirar o Lula e os outros tentam cumprir a lei. Agora, o Gilmar Mendes falar sobre a imparcialidade do juiz, tá? Ontem nós divulgamos nos Pingos dos Is a conversa dele com o Silval Barbosa, que é o governador era governador de Mato Grosso e que tinha estatizado uma faculdade na cidade onde nasceu o Gilmar Mendes. E ele: "Governador, como? Invadiram sua casa? Isso, meu Deus do céu." Ele diz, e o governador fala: "Foi o Toffoli, ordem do Toffoli." Ele falou: "Vou falar com o Toffoli, vou falar, isso não pode acontecer." Quer dizer, um juiz do Supremo pode conversar com um bandido. O juiz da Lava Jato, que mostrou que a lei vale para todos, esse está proibido de conversar até com o procurador. E a conversa entre o Gilmar Mendes e o Aécio Neves, no mesmo dia em que ele julgou o Aécio Neves? Que tal? Isso é público, não precisa nem ser hackeado. Então vamos parar de hipocrisia. A prova de que o que anda dizendo a imprensa tem a menor importância, esse tipo de imprensa, está no jogo de ontem. Tentem os ministros do Supremo que estão lá
Tentem aparecer num jogo de futebol para ver o que o povo pensa deles. Eles vão ouvir o que a Dilma ouviu. Tá. E esse negócio, até que se apure, eu espero. Eu estou pronto para mudar de opinião se eu estiver equivocado, porque eu não tenho compromisso com o erro. Por enquanto, o que eu estou vendo é a imprensa tentando dizer que o Sérgio Moro está liquidado e ele está sendo aplaudido até em estádio de futebol. Façam o teste dos estádios os outros. Façam que eles vão ver o que é que está acontecendo. Moro está enfraquecido. Mais 3 vazamentos desses ele vira candidato à presidência da República. Ô Josias. Acho que nós temos que tratar esse assunto separando as coisas. Uma coisa é o crime que aconteceu, que é um crime de interceptação de celulares, aparentemente, pelo que se tem até agora, e roubaram informações que estavam nos celulares de autoridades. Isso precisa ser elucidado rapidamente. O segundo aspecto é a repercussão política disso. O Augusto tem toda a razão. O Moro, se ele se inviabiliza como ministro ou como autoridade pública, se ele perde aquela perspectiva de virar ministro do STF, ele vira rapidamente um candidato à presidência e tem popularidade para isso. E a terceira coisa que me parece mais grave e preocupante é que estas mensagens que estão sendo publicadas, elas estão dando margem a uma verdadeira campanha, a um ataque orquestrado e concentrado contra a Operação Lava Jato. Esse ataque se dá em várias frentes. Ele ocorre no Senado, na Câmara se programa uma CPI. No Senado, ontem o presidente do Senado determinou que fosse ressuscitado um projeto que estava lá na gaveta desde 2017, que pune autoridades, juízes, procuradores, por suposto pretenso abuso de autoridade. E no Supremo Tribunal Federal, já ocorreu uma mudança que marcou-se para o dia 25 um julgamento sobre uma ação, um recurso do PT, o enésimo recurso em que o PT argue a suspeição do juiz Sérgio Moro, então o juiz Sérgio Moro, no julgamento do caso do triplex do Lula. Isso está marcado, vai ser julgado. Não tinha marcação nenhuma, estava previsto para depois do recesso e foi antecipado por conta dessas gravações. Então, seria muito lamentável se o país tivesse o dissabor de experimentar um recuo em relação à Lava Jato, porque os fatos são concretos e muito eloquentes. Houve um assalto à Petrobras, há delatores na praça, há recuperação de dinheiro, há colaborações internacionais que mostram o devastador efeito desse assalto à Petrobras, e esse assalto se disseminou pelo Estado brasileiro. Se nós formos ignorar isto, a essa altura dos acontecimentos, será muito lamentável. É isso, o efeito da divulgação dessas mensagens, o que deve preocupar mais o país.